sou Aide Oliveira, estamos aqui para dar continuidade ao vídeo sobre a limpeza da minha linha de árvore. Comecei lá, naquele lugar naquele pedaço que não é o início dela, ela vai até no final do sítio, mas eu comecei ali por causa dos abacaxis, que agora as mudas já estruturou. Olha como elas estão, bem estruturadas. Aí eu preciso retirar elas. E a agrofloresta, ela tem um diferencial da cultura tradicional, que é a continuação do cultivo mesmo com as plantas perenes ainda aí eu continuar plantando. Como os abacaxi estavam aqui, ó, eu plantei bem pertinho dos meus cítricos e das árvores de grande porte, eles cresceram aí e eu não tive como limpar por causa da irrigação, corta as mangueiras, aquele negócio todo. Aí eu retirei as mangueiras e agora as mudas de abacaxi chegou na hora de colher. Olha aí. Por que aqui está tão adensado? Porque eu não rocei aqui por causa das mudas de abacaxi. O que eu estou fazendo agora? Eu vou retirar todas as mudas, todos os pés de abacaxi. Estou retirando, colocando aqui do lado. Vou tirar as mudas, colocar no carrinho. E vou pegar os pés que não produz mais, né? Tirar as mudas e os pés que já produziu. Vou picar eles, mais ou menos, e vou colocar aí no lugar onde antes eles estavam. O que eu preciso fazer agora é com que não nasça mato mais aqui perto dessas meus cítricos, dos coqueiros, de todas as árvores frutíferas que estão nesta linha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu estava colocando aqui, ó, a matéria orgânica que é do lado da linha. Ali ficava os gotejamentos, onde está o pé de laranja ali. Só que aí, além de eu dar muita nutriente para os abacaxi e para as plantas que estavam aí, eu também estava dando muito nutriente para as espontâneas. Agora eu tenho que adensar bastante ali as linhas, né? De forma que não nasça mais as espontâneas. E eu não vou plantar mais abacaxi ali. Os abacaxi agora eu vou fazer a linha bem adensada com a cobertura da matéria orgânica do abacaxi. Eu particularmente nunca vi um pé de abacaxi desse tamanho na agricultura convencional. Eu estou maravilhada de ver a produção que eu colhi aqui de abacaxi e o tamanho dos pés de abacaxi. E agora eu vou pegar e vou fazer assim, igual tá aqui, que eu já fiz um pedaço, vou mostrar para vocês como que vai ficar a linha depois que eu terminar de fazer o que eu estou fazendo agora. Tá vendo aí que tá tudo, a matéria orgânica tá na beirada da linha, porque ali era onde estava a plantação, que hoje eu plantei. Agora já tem mamão, pitaia, laranja, coqueiro, ipê, caju. Aí o que eu vou fazer? Fazer isso aqui, ó. Tá vendo o pé de laranja aí? Aí nesse pé de laranja aí, no pé dele, eu tinha pés de abacaxi. E o pé de caju que eu falei aqui, que estava aqui do lado do pé de laranja, que eu não posso deixar ele aí mais. A não ser, como ele é maior que o pé de laranja, eu posso deixar aquela parte lá de cima. Eu ainda tenho que tirar esse pedaço que está indo aí pro pé de laranja. E deixar essa parte aqui para cima. Vou plantar um pé de pitaia aqui no pé dele. Então aí, ó, isso aqui não pode fazer.
Isso que eu fiz aqui não pode fazer, ó. Essa madeira, ela tem que ficar debaixo das folhas, em contato com o chão, para a umidade fazer com que ela decomponha mais rápido. Porque a intenção da agrofloresta é essa, você acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica, proporcionando um ambiente que aumente a umidade e aumente também os micro-organismos que destroem, né, a madeira e as folhas e os capins, transformando em terra preta. Então esse tronco aqui, ele não pode ficar aqui. O que eu vou fazer com ele? Vou colocar aqui, onde não tem nada ainda. Por isso que eu estou puxando tudo para o lado. Porque aí eu vou encher todas as madeiras que eu tiver aí na beirada da linha. Eu vou pegar essas madeiras e vou colocar aí onde não tem nada. E vou amontoando elas assim, uma do ladinho da outra, de forma que não atrapalhe as plantas que estão aí. E por cima eu vou jogar a matéria orgânica do abacaxi e os capim que estão ao redor, de forma que fique bem tampadinha as madeiras, que com essas poucas chuvas que está tendo, eles vão manter úmido e vai acelerar o processo de decomposição. Olha, esse pé de laranja aqui, ele não tem ladrão, que é aqueles que nascem do cavalo, né? Que faz com que não seja de enxerto. Por isso que nós temos que manter organizado assim perto dos pés de laranja, para você ir conduzindo ele de forma que o ladrão, que é o cavalo, não brote e você perca o enxerto. Olha como é que tá. Então eu tô tirando tudo que tá ali, tá vendo? Tá vendo que aqui é mais alto do que lá onde tá as plantas? Essa é a intenção, que aquele lado ali ele fique mais baixo para retenção de umidade também. Agora, depois que tiver tudo prontinho, eu vou fazer um vídeo mostrando como é que ficou, como é que eu estou fazendo com as minhas linhas que já estão estruturando, né? Ah, mas aí como é que eu vou fazer? Eu vou colocar os gotejamentos. Hora que eu precisar colocar o gotejamento, como que eu vou fazer se eu vou adensar ali e não vai dar para mim colocar o gotejamento? Eu vou adensar o centro da linha, onde estão as árvores, e aqui do lado eu vou limpar, deixar bem limpinho, e é aonde eu vou colocar o gotejamento, porque o pé de limão, por exemplo, as raízes dele já tá bem longe. As raízes estão bem longe, então eu vou poder cultivar paralelo com as árvores frutíferas, porque elas já estão estruturadas, as raízes já estão mais longe. Então eu preciso colocar o gotejamento no que eu estou plantando, que são perenes, que é milho, feijão, o abacaxi, que dura 1 ano e pouco. Esse daí eu vou pôr o gotejamento. E esse gotejamento que vai no abacaxi, no mamão, no abacaxi, na mandioca, no amendoim, tudo que eu estou plantando para fazer tanto cobertura de solo, tanto para colher, esse gotejamento vai sustentar essas árvores que estão na linha, porque elas não precisam mais daquela irrigação como era no início. A intenção é essa, você continuar plantando e dando condições dessas árvores viver num ambiente úmido e rico, né? Porque essa matéria orgânica que eu vou jogar agora, aí onde está limpo, ela com certeza o ano que vem já não vai ter mais nada. Então eu preciso plantar paralela com elas mais abacaxi, mais feijão de porco, mais tudo que eu tiver aqui de semente e de troncos, né, que eu faço as mudas,
eu tenho que plantar aqui paralelo com elas, para quando essas que tá ali, que eu vou colocar ali, estiverem decompostas, eu tenho mais do lado de cá. Igual eu falei para vocês, o caju, muitas pessoas não gostam de plantar, mas olha os troncos que ela dá pra gente. Então eu corto os pés de caju, que é o que cresce bem rápido aqui, caju, embaúba, mamona, eles dão tronco rapidamente. O eucalipto também, que eu estou plantando agora, a banana. Então não adianta eu colocar aqui agora, encher aqui igual eu fiz lá no começo, se eu não tiver para repor aos poucos. Vai baixando, vou colocando, vai baixando, vou colocando. Olha como é que tá o pé de abacaxi aí na linha de árvore. Então o tempo dele aí passou, eu não posso mais plantar abacaxi aí. Porque olha o que aconteceu, tudo isso por causa dos pés de abacaxi. Se eu planto agora o abacaxi do lado de cá, onde não tá as árvores, eu vou ter mais facilidade para capinar, para arrancar, para não atrapalhar os meus cítricos, não atrapalhar as minhas frutíferas. E outra coisa, quando a gente coloca esse monte de coisa assim na beirada, eu não posso também roçar. Por que eu não posso roçar? A roçadeira, igual eu já falei, ela pega esses pedaços de madeira, pedacinhos de pau e joga na perna da gente. E é perigoso. Olha aí como é que tá. Foi bom? Foi muito bom. Colhi muito abacaxi. Agora tá bem adensado, as plantas ficaram aí bem e vão continuar se Deus quiser. E aí eu vou aliviar aqui. Aqui tem que ventilar, aqui tem que tirar tudo isso aí. Então, uma agrofloresta você tem que conduzir de forma que, olha como é que tá o sol. O sol tá vindo os raiozinhos poucos de sol. Eu vou cortar esse pé de caju, vou podar esses coqueiros, vou tirar esse pé de mamona que já está produzindo sementes. Que não é bom mamão produzir sementes porque acaba virando uma praga. E aqui eu tenho um pé de graviola, que se eu não tirar esse pé de mamão, esse pé de mamona daqui, esse pé de graviola não vai sair. E ele está meio fora da linha, porque aqui é os 200 metros que eu plantei e que agora eu vou ter que desplantar, porque olha os coqueiros que eu vou ter que arrancar. Pé de coco da Bahia desse tamanho aí eu vou ter que arrancar por causa do fio. Então, muita atenção, muito objetivo e muita coragem para fazer todo esse trabalho. Mas dá certo, está vendo aí o tamanho dos pés de abacaxi? Imagina os abacaxi que eu colhi aí. Acho que eu andei postando os vídeos aí dos abacaxi que eu colhi. É muito bom. E agora daqui uns dias também eu vou estar colhendo mamão que está ali crescendo. Vou estar colhendo, já estou colhendo limão. O milho ali também já está quase no ponto. Daqui mais ou menos um mês vou ter milho. E a terra com essa gramínea aí vai só se alegrando. Por que eu não rocei primeiro? Porque o que eu roçar, eu vou colocar em cima dos troncos que eu vou colocar nas linhas. Então, todos os troncos vou colocar na linha, agarrando no chão, e aqueles que se decompõem mais rápido, que é o capim, esses matinhos mais fininhos, eu coloco por cima para eles abafar e dar umidade para as madeiras se decompor e a terra ir melhorando. É isso aí, vamos trabalhar e confiar que vai dar certo, porque dá certo, é só a gente pôr a mão na obra.